Shalom, queridos, boa noite, que o Senhor os abençoe com todas as bênçãos, no santo nome do Senhor Jesus. Shabbat, shalom a todos, que a bênção do sábado seja liberada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo e todos que levam teu nome. Feliz Hanukkah, que a bênção da luz, que é Cristo Jesus, o Rei da Glória, resplandeça sobre a tua vida em todas as áreas dela, físico, emocional, financeiro, espiritual, no santo nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa live de número 3, amém? Lembrando que nós estamos gravando ela aqui pelo Instagram, mas iremos reprisá-la pelo YouTube, no nome do Senhor Jesus. Então você aqui do Instagram, compartilhe, esteja dando o seu gostei, esteja comentando, fazendo comentários, amém? No nome de Jesus, porque tudo isso é de extrema importância para que tudo aquilo que o Pai está liberando aqui nessa live seja ventilado, disseminado pelo próprio algoritmo, né, do programa, do aplicativo, no nome do Senhor Jesus Cristo. De igual modo, você que está no YouTube, esteja se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, esteja também validando a live com o seu gostei, esteja comentando no nome de Jesus e compartilhando com todos, com todo mundo nas suas redes sociais no nome de Jesus. Vamos juntos levar a boa mensagem do reino de Deus a todas as nações, por aqui também, através das redes sociais, através da internet, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você valida com o seu gostei, você está dizendo que é relevante aquilo que está sendo liberado aqui, realmente é algo que edificou a sua vida, e você vai estar honrando aquilo que Deus está derramando no nome do Senhor Jesus. E você vai estar recebendo na sua vida, se apropriando, amém? E assim será, no nome de Jesus, sobre ti, sobre os teus, sobre tudo que leva o teu nome, no santo nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos orar. Pai, te damos graça, te damos honra, te damos louvor, te damos adoração. Obrigado, papai, por mais este dia, a oportunidade de estarmos aqui juntinhos, por meio da conexão da internet, Senhor, de estarmos juntos, aprendendo mais de ti, recebendo a boa revelação da tua palavra, no nome de Jesus, recebendo palavras proféticas sobre as nossas vidas, de modo que nós não sejamos mais os mesmos, de modo que nós não caminhemos mais segundo aquilo que achamos, aquilo que pensamos, aquilo que aprendemos culturalmente, mas caminhemos segundo a tua direção dada pelo teu Santo Espírito, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Te agradecemos por mais um Shabbat. Entramos, Senhor, nessa dimensão de descanso e descansamos confiadamente no Senhor. No último Shabbat do ano de 2025, né, dessa estação espiritual de outono, que é uma estação de descanso. Então, grandes coisas o Senhor vai liberar hoje sobre as nossas vidas. Eu creio, eu sinto no meu espírito, eu declaro com a minha boca, em nome de Jesus, eu trago a existência sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todas as áreas das nossas vidas, físico, emocional, financeiro, espiritual, em o nome do Senhor Jesus. E nós somos ministrados por este querubim chamado Shabbat. Em nome de Jesus, recebemos a bênção que o Pai libera neste dia, de modo que nós possamos descansar confiadamente, sabendo que tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, tudo aquilo que as nossas mãos têm produzido, não se perderá, pelo contrário, será guardado, amém, no nome do Senhor Jesus, será multiplicado, amém, para que nós possamos descansar em paz, descansar na bênção do Senhor, na paz, na saúde, na alegria e na prosperidade que somente Ele, o Senhor, pode nos dar. Shalom, filhos queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom você que acabou de entrar. Deixa eu só silenciar aqui o WhatsApp. Esqueci de silenciá-lo. Ok, perfeito. Agora sim. Glória a Deus. Shalom a todos. Shabbat shalom. O áudio está chegando em boa qualidade, sim? Glória a Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe a todos. Feliz Hanukkah. Bom, estou falando bem. Verifique o seu, por favor. No seu aparelho. Já estou falando em uma tonalidade muito boa. Vou verificar aqui se
se é o aplicativo. Qualquer coisa, entra e saia novamente. Saia e entre novamente, por favor. Tá bom, né? A altura tá boa. Em outros dispositivos estão bons. O áudio está bom. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal. Paralisamos as forças das trevas, Senhor, que agem através das conexões de internet, de fiação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos, Senhor, que este tempo é consagrado ao Senhor. Somente ao Senhor, papai. E, querido Espírito Santo, tens liberdade para fluir, para derramar tudo aquilo que está no coração do Pai, porque tu sabes o que o Pai tem para nós. Nós queremos o que o Pai tem. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que coração de homem nenhum pôde conceber. Tudo o que o Senhor tem reservado para nós. Nós que te amamos, nós que temos fome e sede da tua palavra e amamos ela e obedecemos ela. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Melhorou o áudio para vós, por favor? Confirme para mim. Ao vivo é assim, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então nós estamos aqui diariamente para trazer algo fresco da parte do Senhor. Um óleo fresco, uma unção fresca para derramar uma revelação, uma palavra profética para liberar sobre a vida de todos aqueles que têm sido atraídos pelo Espírito Santo para serem abençoados através de nossas vidas. Como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor certamente não fará coisa alguma na terra sem antes comunicar aos seus servos escolhidos, os seus profetas. Então estou aqui para profetizar também sobre a sua vida, a sua família, sobre tudo e todos que levam teu nome. Somente creia, se mova a partir desta palavra no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Então, queridos, nós estamos celebrando a festa do Hanukkah, ok? Que não tem nada a ver com o Natal. Nas lives anteriores eu já tenho denunciado que Natal não tem nada a ver com o nascimento de Cristo Jesus, não tem nada a ver com a Bíblia, ok? É uma ação, é um culto pagão, é uma adoração pagã, e não importa, né, se a intenção é para adorar Jesus, não. O mundo espiritual não está ligando para a intenção, está ligando para o tempo, para o portal, a porta espiritual que foi aberta, ok? A porta espiritual que se abriu no dia 25, que vai até o dia 1º, dia 2, para ser mais exato, às 18 horas de janeiro, foi uma porta aberta por seres espirituais de trevas, ok? Debaixo do comando de Moloque, que é um devorador de sementes. Natal, Réveillon, né? Que é a festa de Ano Novo, foi algo estabelecido, um culto ensinado por anjos caídos, milênios atrás, ensinando, né, os agricultores que eles deveriam levantar altares, que eles deveriam cultuar, certo, a entidade da natureza, para que eles tivessem um inverno brando, para que houvesse, agradecendo pela boa colheita que foi feita no outono. Essa festa era chamada solstício de inverno. Por que inverno? Porque é celebrada até hoje, só que recebeu outro nome, né? Natal e Réveillon, Ano Novo. Ele é celebrado no final de outono e no início do inverno, ok? Isso no hemisfério oposto ao nosso, tudo bem? No Oriente, nas regiões ali do Oriente. A Igreja Católica, ela buscou cristianizar estes solstícios, estas festas, de modo que os cristãos participassem, o povo pagão participasse, ok? Mas não foi porque os responsáveis, as lideranças da época, tentaram, entre aspas, cristianizar ou cristianizaram essa festa, que se tornou uma festa cristã, uma festa bíblica. Você está entendendo?
Deus já tem as suas festas estabelecidas. O Senhor estabeleceu as suas festas no deserto e tem esta festa, que é a festa de Hanukkah, ok? Que significa festa das luzes ou festa da dedicação ao templo. Foi estabelecido por memorial na transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ali, no período em que Malaquias foi levantado, certo? E João Batista foi levantado. Então, entre esses dois profetas, o profeta menor e o último profeta do Antigo Testamento, que houve uma grande revolução em Israel. Israel estava debaixo do Império Grego. Os gregos estavam dominando sobre Jerusalém, estavam buscando acabar com a cultura do reino de Deus, porque a Bíblia diz que os oráculos de Deus foram dados aos judeus, tanto que o Jesus, o Cristo, nosso Cristo, nasceu num contexto judaico, nasceu no Oriente, nasceu ali em Jerusalém, você está entendendo? Na cidade de Belém. Então, a eles foram dados os segredos, as revelações. Foram a eles que primeiro o Senhor se revelou como o Eu Sou, o grande Eu Sou, né? O Jeová Rafá, Jeová Nissi, e de diversas formas, diversas facetas, de formas poderosas, miraculosas. Tudo bem? Então a Grécia queria acabar com isso, mas o Senhor, através de um pequeno exército de sacerdotes, liderado por um filho de sacerdote, um sacerdote chamado Judas Macabeu, que foi uma guerra civil ali chamada a Revolta dos Macabeus, eles venceram o Império Grego, expulsaram o Império Grego de Jerusalém. Aleluia, dá glória a Jesus, por isso é maravilhoso. E ali eles tiveram que tornar a dedicar o templo ao Senhor. Por quê? Porque havia sido profanado o templo. Para vocês terem uma ideia, os gregos haviam edificado uma estátua para Zeus dentro do templo de Deus. A autoridade da época, Etíoco Epifânio V, havia sacrificado porcos sobre o altar do Senhor, contaminando, profanando o altar do Senhor. E Daniel já havia profetizado sobre isso. Olha que interessante, ainda era no Império Babilônico na época. Ele estava no primeiro império, grande império que iria se levantar, que havia se levantado no meio da humanidade, no decorrer da história da humanidade. Então, houveram diversas profanações. O Shabá, a guarda do sábado, foi proibida por esse Etíoco Epifânio V. Foi legalizado o estupro de mulheres, entendeu? De coisas bizarras. A Bíblia, a Torá da época, foi proibida de ser lida e de ser transmitida de pais para filhos. O culto foi cessado, o sacrifício foi proibido. Eles deveriam oferecer sacrifício manhã, tarde e noite, mas eles foram proibidos. Mas após essa revolução sobrenatural, um pequeno exército, um exército de sacerdotes. Sacerdotes não são homens de guerra, só para vocês terem ideia. Sacerdotes, eles servem ao Senhor, serviço no templo, ok? Mas através de um pequeno grupo de sacerdotes, Deus deu vitória àquela nação. Louvado seja Deus. Depois eles tiveram que dedicar o templo ao Senhor. Então eles tiveram que restaurar o altar, reparar as paredes do templo, certo? E rededicar o templo ao Senhor, reconsagrar o templo ao Senhor, para que o Senhor tornasse a estar sendo ali cultuado naquele lugar. O azeite havia sido profanado, mas alguém encontrou um pequeno frasco de azeite que era o suficiente para acender a menorá, aquele castiçal de 9 braços, ok? Por um dia, mas Deus operou um milagre extraordinário. Lembrando que naquele tempo Deus não falava mais por meio dos profetas, não haviam profetas na terra. E aquele milagre poderoso, o milagre da multiplicação do azeite, o azeite que era para um dia, durou 8 dias, meu Deus do céu. O povo entendeu que Deus estava dando um sinal para eles. Deus estava se comunicando com eles. Então, durante 8 dias, a menorá foi acesa, o fogo continuou aceso. Foi tempo suficiente para que mais azeite fosse produzido e o fogo não mais se apagou de sobre o altar. A partir daquele momento, até uma próxima situação que houve em que Jerusalém novamente foi atacada por exércitos inimigos.
Nós estamos compreendendo? Então ficou marcada, né, essa celebração como a festa do Hanukkah, a festa das luzes, porque a luz prevaleceu sobre as trevas. As trevas foram vencidas pela luz. E a Bíblia diz que Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ok? Então Jesus, enquanto estava no mundo, ele era a luz do mundo. Jesus não está no mundo agora. Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele disse para os seus discípulos, em outro lugar das Escrituras: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma mesa, mas antes coloca em cima, para que ilumine todos que estão na casa. Assim deixem que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que é um discípulo, uma discípula de Jesus, um aprendiz de Jesus, ele deve se tornar luz neste mundo, como Jesus, enquanto estava no mundo, ele foi a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós seremos reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, luzes neste mundo, que brilham em meio às trevas. Então a festa de Hanukkah não tem nada a ver com o Natal. A festa de Hanukkah é uma festa bíblica. Tanto que Jesus participou desta festa, você pode ver lá em João capítulo 10, versículo 21 e 22, que havia a festa de dedicação do templo, ou seja, a festa de Hanukkah, e Jesus estava ali passando pelo templo, estava participando daquela festa. Amém? Então durante esses dias nós estamos recebendo revelação da palavra do Senhor, recebendo palavras proféticas para que nós sejamos luz neste mundo. Este mundo que é um mundo cheio de trevas, onde a maldade tem se multiplicado a cada dia, o amor de muitos para com Deus, para com aquilo que é segundo a vontade de Deus, tem se esfriado. Muitos têm apostatado da fé. Na verdade, muitos inclusive estão desviados da fé dentro de igrejas. Não estão sendo luz, não estão impactando, né, o mundo com a luz de Cristo. Pelo contrário, estão sendo consumidas pelas trevas do mundo, pelo sistema deste mundo, as ideologias desse mundo, que são ideologias macabras, obscuras, né? Onde cada vez mais vemos pessoas se comportando de forma estranha, de forma contrária à criação que Deus estabeleceu, né? Aos princípios que Deus estabeleceu. Então você e eu temos essa responsabilidade de deixar a nossa luz brilhar. Mas como a nossa luz brilhará se nós não estamos sendo luz? Se a luz que há em muitos de nós é trevas, porque os nossos olhos não estão focados em Cristo, mas estão focados nas ideologias, nos comportamentos, nas leis, na cultura dessa terra. Como, pois, seremos luz? Então, o Senhor, nesses 8 dias, está abrindo os nossos olhos, está iluminando os olhos do nosso entendimento, e esta é minha oração, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, nós compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós tenhamos as nossas mentes transformadas, dando um giro de 180 graus em nossas convicções, que as nossas convicções sejam as mesmas convicções de Cristo. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E ontem nós aprendemos 2 qualidades de Cristo Jesus que nós temos que ter. A primeira foi pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que nada sabem, nada são, nada têm e nada podem fazer, ok? Sem Jesus. Estes são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que Jesus é o tudo neles, é o tudo para eles. São aqueles que não querem pegar Jesus e usar como seu amuleto mágico, né? Que vai deixar a vida deles melhor, que vai, massagear o ego deles, que vai aliviar a consciência pecaminosa deles. Não. São aqueles que abandonam tudo aquilo que é contrário à vontade de Jesus e passam a viver a vida de Jesus. Aqueles que deixam, negando-se a si mesmo, deixam tudo aquilo que atrapalha de viver a vida que Jesus trouxe, ok? A vida que Jesus trouxe é uma vida abundante,
João 10:10, ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse o Senhor, para que tenham vida e vida com abundância. Ok? Estes negam a si mesmo, tomam a cruz de Cristo Jesus e seguem Ele, tornam-se discípulos, aprendizes dele. Estes são os pobres de espírito. A segunda qualidade de Cristo que nós temos que ter é sermos aqueles que choram. Não aqueles que forçam o choro, aqueles que se vitimizam, aqueles que vivem se autocomiserando. Não aqueles que vivem se vitimizando, não. São aqueles que sentem profunda tristeza pelos seus próprios pecados e pelos pecados daqueles que os rodeiam. Aleluia! A Bíblia diz que os pobres de espírito herdarão o reino. A Bíblia diz que os que choram serão consolados. Você pode ler em Mateus capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Aleluia! Então nós temos que ser aqueles que choram, aqueles que se arrependem, aqueles que convictos dos próprios pecados, dos pecados do povo, da cidade, do bairro, da cidade, do estado, da nação em que estão, buscam no Senhor, meu Deus, buscam no Senhor em arrependimento, transformação, para que estes possam ser veículos de transformação, para que estes possam levar transformação a outros, por onde passarem, por onde forem. Da mesma forma que Jesus veio trazer transformação, escutem com atenção, por onde Jesus passava, as coisas não continuavam da mesma forma. João 2, no casamento, acabou o vinho, o que ele fez? Transformou aquela situação, transformando água em vinho. Passou por um cortejo, um velório. O filho de uma viúva havia morrido, o único filho. Ele transformou aquela situação, tocou no esquife do caixão, todo mundo parou, baixaram o caixão, ele ressuscitou o jovem. Olha só que lindo. Passando pela estrada, cegos clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus parava e perguntava: o que vocês querem que eu faça? Aí, queremos ver. Ele perguntava: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles: sim, nós cremos. Então ele liberava uma palavra dizendo: então vejam, tornem a ver. E assim os olhos deles eram abertos. Louvado seja Deus. O leproso sabia que estava passando por um determinado lugar, corria até ele e pedia: se você quiser, pode me purificar. E Jesus transformava a situação daquele leproso. Ele dizia: quero, tocava nele e dizia: seja limpo, e instantaneamente a lepra cessava. Dá glória a Jesus, que isso é maravilhoso, gente. Da mesma forma, nós temos que andar neste mundo, sendo veículos de transformação. Dá glória a Jesus. Nós temos que ser aqueles que choram. Somente aqueles que choram, aqueles que não se conformam com a situação em que esse mundo está, com a situação em que as pessoas estão, doentes, enfermas, oprimidas, cegas de consciência, estão no vício, estão na prática nociva, destrutiva, e achando que está tudo bem. Mas nós que temos tido os nossos olhos iluminados, nossos olhos abertos, a nossa mente iluminada, nós temos entendido que aquilo não é vida. Nós temos que ser esses veículos de transformação. Nós temos que ser aqueles que choram pelos seus próprios pecados, pecados do povo que o cerca, e haverá consolo no nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero liberar a terceira qualidade de Cristo Jesus, que você e eu devemos ter para sermos luz neste mundo. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus não está no mundo, não está mais neste mundo. O ministério terreno de Jesus terminou quando ele disse: está consumado, morreu, ressuscitou. 40 dias ele passou com seus discípulos, trazendo instruções pelo Espírito. Você pode ver isso claramente em Atos capítulo 1. Depois ele foi ascendido aos céus para estar à direita de Deus Pai. Ele rogou ao Pai que enviasse o outro Consolador, aquele que é igual a ele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas aqueles que têm tomado a decisão de seguirem a Jesus de verdade têm recebido do seu Espírito. E estes podem ter o fruto do Espírito, que é o próprio Cristo gerado dentro deles. E estes podem resplandecer a luz de Cristo nessa terra por onde forem. Então nós temos que ter estas características para sermos luz, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 5.
Nós já estamos quase concluindo no nome de Jesus, o Rei da Glória. E assim está escrito: abençoados ou felizes ou bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra são para os mansos. O reino são para os pobres de espírito. O consolo são para os que choram. E a terra por herança são para os mansos. Aleluia, glória a Deus. E quem são os mansos? Os mansos são os que temem a Deus. Os mansos são os que temem ao Senhor. Que temem ao Senhor. Que respeitam Ele. Que honram Ele. Que obedecem a Ele. Estes são os mansos. Mansos são aqueles que são justos, não segundo a própria justiça, mas segundo a justiça do Senhor. Estes são os mansos. Mansos são os que são humildes. Amém? Que têm humildade, são cheios de humildade. Que não são altivos, mas são humildes. Exatamente. Que reconhecem que sem Jesus nada são, nada sabem, nada podem, nada têm. Estes são os mansos. Mansos são os ensináveis. São aqueles que têm um coração ensinável, que querem aprender a realidade, a verdade, que não amam a mentira, mas amam a verdade, que quando se deparam com a verdade, mesmo que durante muitos anos viveram a mentira, ou viveram meias verdades, que não deixa de ser mentira, estes logo abandonam a mentira para viver a verdade do reino de Deus, a verdade que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Os mansos são aqueles que são pacientes. Gravem isso, por favor, principalmente isso. Você vai precisar, pelos próximos anos, você vai precisar ser manso. Pacientes nas horas das provas ou dos sofrimentos. Estes são os mansos. São aqueles que, mesmo diante dos sofrimentos, diante das provações, permanecem pacientes, perseverantes, não desistem. Os que não desistem são mansos. Olha só, nós precisamos adquirir essa característica se nós queremos ser luz neste mundo. Hoje, mais uma luz na menorá está sendo acesa. Hoje, além da luz central, que é Cristo Jesus, mais uma qualidade de Cristo está sendo acesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos ater ao que o Espírito Santo está falando e está derramando através desta palavra sobre nós. Aleluia! Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor, do verso 28 ao 30. Olha o que Jesus disse. É um convite que o Senhor faz a todos nós nesta noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E essa palavra é muito profética, porque nós acabamos de entrar às 18 horas no Shabá, no sábado de descanso. É um descanso, tempo de descanso. Olha o convite que o Senhor faz desse tempo de descanso a cada um de nós, a cada um dos que me ouvem. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão sobrecarregadas? Porque estão distraídas, porque estão tentando alcançar as promessas do Senhor na força do próprio braço, porque estão tentando ter alegria, ter sucesso na vida, na força do próprio intelecto. Isso é pensamento grego, queridos. O pensamento do reino é: sem Jesus, sem o caminho, a verdade e a vida, é impossível. Sem o verbo de Deus é impossível. Sem o Cordeiro de Deus é impossível. Aleluia. Eu vos darei descanso, diz o Senhor. Versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui está. Não basta vir a Jesus, é preciso ter a mansidão de Jesus, ou seja, o coração ensinável, humilde, disposto a aprender dele, aleluia, ele que é manso, humilde de coração, assim encontraremos o quê? Descanso para as nossas almas. E o descanso dele é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. E o verso 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós estamos no descanso do Senhor, as lutas, as provas, elas ganham uma dimensão minúscula. Nós nos tornamos pessoas totalmente distintas, tão distintas que parecem loucas para muitos, né? Para aqueles que andam no natural, são loucos. É como nós cantamos no meio da família, eu não sou maluco não, eu estou apaixonado, aleluia. Se estou maluco, eu estou maluco é por Jesus. Se eu sou pirado, estou pirado é por Jesus. Então começa a resplandecer uma luz diferente. As pessoas não conseguem discernir, mas nossa, é algo bom, né? Você parece louco, você parece doido, mas tem algo diferente em você, há um brilho diferente no seu rosto, há um brilho diferente na sua vida. Eu não sei o que é. É Jesus, é a luz de Cristo resplandecendo. Amém? Então, quando nós adquirimos esta característica, mansidão, nos tornamos mansos, nós podemos herdar a terra. E os mansos são aqueles que perseveram diante das provas. Meio contraditório, certo? Tem uma característica que os mansos têm. Quando eles se encontram em provas, eles se alegram. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. E aqui finalizamos, em nome de Jesus, que eu quero orar e profetizar sobre a sua vida e sobre a minha também. Diz assim, ó: meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas provas, ou tenham alegria quando se encontrarem diante de diversas provas, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Você está entendendo? Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Aleluia. Sem vos faltar coisa alguma. O Senhor quer nos fazer perfeitos, quer nos fazer completos como Ele é. Se Pai não poupou nem o seu Filho, e este aprendeu por meio de muitas dores, muitas provas, os filhos de Deus, os irmãos mais novos de Jesus, também aprenderão da mesma forma. Então eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo para que a luz de Cristo resplandeça sobre as nossas vidas. Eu oro para que nós sejamos ainda mais mansos, que haja uma transformação, renovo no nosso entendimento a partir de agora, a partir desta palavra revelada, e nós nos tornemos mansos. Não somente sejamos pobres em espírito, não somente sejamos aqueles que choram, mas também aqueles que são mansos, aqueles que estão se ajustando, se preparando para herdarem a terra, aleluia, herdarem esta terra, a nova terra que virá, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Profetizo que nós somos humildes, nos tornamos tementes ao Senhor, nos tornamos justos em nossos negócios, com corações ensináveis, e que nós perseveramos diante das provas, diante das lutas, das tribulações que se levantarem contra nós, que se levantam contra nós. Em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida a mansidão e a humildade de Cristo Jesus. Você aprende dele, eu aprendo dele, nós aprendemos dele, e nós achamos descanso para as nossas almas, mesmo diante de tempestades, de tormentas, mesmo diante de
vendavais violentos que se arremetem contra as nossas vidas, famílias, quer seja na área física, emocional, financeira, espiritual, ministerial, casamento, não interessa, nós encontramos paz, nós emanamos a paz que guarda os nossos corações, a paz que o mundo não pode receber, a paz que só recebe aqueles que têm aliança com o príncipe da paz, com o príncipe da Shalom, Jesus Cristo, Rei da Glória. Teu ano de 2025 será um ano de paz. Mesmo que tudo ao teu redor esteja caindo, mesmo que todas as coisas ao teu redor estejam em oposição a ti, mesmo que os ventos te sejam contrários no ano que vem, no ano de 2025, você terá paz, você permanecerá na paz, tal como Jesus. Naquele barco ele estava deitado, lá atrás ele estava deitado em um travesseiro, descansando, e uma tempestade se levantou. Oh, eu sinto a presença do Senhor aqui. Uma tempestade se levantou e os discípulos começaram a correr para lá e para cá, desesperados, até que foram perturbar a Jesus, perguntando se ele não se importava que eles morressem. Eu profetizo essa mesma paz que Jesus estava tendo sobre a tua vida. E junto com essa paz vem a autoridade e o poder de dar ordem às circunstâncias, de dar ordem aos problemas, aquilo que é contrário, aos demônios que se levantam. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. Assim é. No nome de Jesus. O Senhor te abençoe com todas as bênçãos, a bênção do Shabá, a bênção de Hanukkah. Feliz Hanukkah você e a toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Persevere na palavra do Senhor, persevere guiado pelo Espírito do Senhor, guiada pelo Espírito do Senhor, que você vai viver as maravilhas do Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.